Boa noite, pessoal. Mais uma live antes do Natal. Guardando aí o pessoal entrando. Vamos lá. Porque hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho uma grande paixão. Vou falar sobre a possibilidade da aplicação da fórmula do acordo nos conflitos familiares, principalmente. Oi, Gabriele, oi, Tônia, Tarcísio, o pessoal tá entrando. Então eu vou falar sobre o caso do Gugu e o poder dos acordos na resolução dos conflitos familiares. Por que eu tô trazendo esse caso? Por que eu tô falando desse caso? Quem foi o Gugu? O Gugu foi um apresentador super famoso do SBT, foi da minha época de infância, eu adorava assistir os programas dele. E ele acabou falecendo prematuramente, acho que ele tinha uns 50 anos de idade, ou 60, enfim, ele faleceu jovem. E ele, que era uma pessoa super discreta na vida pessoal, quando ele faleceu, quando foi aberto o inventário dele, o que aconteceu? Os filhos e a suposta ex-companheira acabaram entrando num litígio, acabaram brigando, isso acabou gerando um conflito familiar. Então, o objetivo da live de hoje é mostrar o caso do Gugu como um exemplo de casos de conflitos que acontecem entre os familiares e que conflitos que acabam indo para o litígio e todo esse desgaste que acontece com a família. No caso do Gugu, o que aconteceu? Os filhos acabaram ficando brigados com a mãe. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. E a boa notícia é que na semana passada foi noticiado que a família conseguiu chegar num acordo depois de um litígio, depois de uma batalha judicial de 5 anos. E eu fui uma das primeiras, na época, em 2019, a escrever um artigo sobre esse tema, sobre o caso dele, porque o caso dele é uma verdadeira aula de direito de família e sucessões. É uma verdadeira aula sobre planejamento sucessório, mas no caso do planejamento sucessório dele, que depois eu vou explicar um pouquinho o que é o planejamento sucessório, que na verdade é para evitar briga entre os herdeiros. No caso dele, acabou gerando briga entre os herdeiros. Então foi um planejamento sucessório que não foi observado. Ele não observou algumas questões, e é isso que é importante se falar, porque o planejamento sucessório é uma forma de prevenir conflitos. O que é? Vamos lá, deixa eu explicar aqui o que é o planejamento sucessório. Planejamento sucessório é quando você, em vida, você vai decidir para quem vai ficar o seu patrimônio e como o seu patrimônio ele vai ser dividido. Se você tem herdeiros, que a gente chama de herdeiros necessários, a lei chama de herdeiros necessários, eles não podem ser excluídos da sua herança, mas uma parte da herança, que hoje são 50% do seu patrimônio, você pode destinar para quem você quiser. E você só vai poder fazer isso se você obedecer às regras legais, que no caso, se você fizer isso através dos instrumentos jurídicos, que são os institutos do planejamento sucessório. Então, por exemplo, testamento, doação em vida, previdência privada, seguro de vida. Existem vários instrumentos que a lei ela criou, ela possibilita. Então, são vários instrumentos legais que você pode utilizar para você poder conseguir fazer o seu planejamento sucessório de uma forma legal. E o principal instrumento do planejamento sucessório é o testamento. E no caso do Gugu, o que aconteceu no caso do Gugu? O Gugu, ele fez um testamento e no testamento
ele explicou como que seria dividido o patrimônio dele. O testamento, ele fez um testamento público, ele foi perante um tabelião, um cartório, então ele foi no cartório e ele fez o testamento dele. Enfim, ele observou os requisitos da lei. Na verdade, na época que ele fez o testamento, o companheiro, ele ainda não era considerado herdeiro necessário. Enfim, eu vou explicar também sobre essa questão da união estável na live de hoje. Vamos ver que são muitos assuntos e aí vamos ver se vai dar tempo de eu falar sobre isso, tá bom? Mas aí o que aconteceu? Ele fez o testamento dele e quando ele faleceu, quando você falece, o que acontece? Você faz uma pesquisa. Quando você vai abrir um inventário, o inventário é uma formalidade, é uma ação. Você pode fazer isso judicialmente ou em cartório, mas você precisa tirar todas as certidões e você precisa saber, quando alguém falece, você precisa saber, antes de você fazer um inventário, se a pessoa tem ou não tem um testamento. Você tira uma certidão, tá? Então, você precisa apresentar. Se a pessoa não tiver feito um testamento, sai uma certidão negativa. Se ela tiver feito o testamento, aí vai sair uma certidão positiva constando o testamento. E aí você vai ter que fazer uma abertura do testamento. É o registro, é o RAC, a gente chama de RAC no juridiquês, que é o registro de abertura e cumprimento do testamento. Então, o que aconteceu? O Gugu, ele tinha feito um testamento e no testamento dele, ele contemplou os filhos. Ele tem 3 filhos, tem gêmeas e um filho mais velho. E ele destinou 75% do patrimônio dele para os filhos. Isso tudo é o que foi noticiado na mídia, tá? Eu não tive acesso ao processo, então eu estou falando aqui com base nos dados que eu li na mídia. Então, 75% foi para os 3 filhos e os outros 25% foram para 5 sobrinhos dele. Além disso, ele nomeou a irmã dele, a Aparecida Liberato, como inventariante, ou seja, ela que seria responsável pela administração dos bens até que a partilha fosse realizada. Isso é um requisito da lei. Sempre que alguém falece, que vai abrir o inventário, tem que haver um inventariante. E o Gugu, no testamento dele, ele nomeou a irmã dele como inventariante. Aí tem uma discussão, se pode, se não pode, porque é uma questão de ordem pública. Você tem uma regra, você tem uma ordem legal para ser inventariante. Então, primeiro é o cônjuge ou companheiro, depois vem os filhos. Ele acabou nomeando a irmã e o juiz acabou aceitando a irmã dele como inventariante. Então, no testamento dele, ele 75% para os filhos, 25% para os sobrinhos. Ele destinou uma quantia mensal para a mãe dele, caso a mãe dele estivesse viva, como aconteceu quando ele faleceu. E aí o que aconteceu? E que mais? E aí a Aparecida, ela também seria responsável pela administração dos bens que fossem para as filhas menores, que ela seria a curadora dos bens. Então, essa que foi a vontade do Gugu. E aí, o que aconteceu? Quando ele faleceu, quando esse testamento dele veio à tona, a irmã dele, a Rose Miriam, que era a suposta companheira dele, ela começou a pleitear os direitos dela. Ela queria ser reconhecida como companheira. E aí, o que acontece? Ela contratou um advogado para poder entender quais seriam os direitos dela. E ela entendeu que ela seria considerada companheira dele. E aí o que acontece? O que acontece com o companheiro? O companheiro é quem vive em união estável. O companheiro, ele é herdeiro necessário de acordo com o STF. Então, hoje em dia, o companheiro, ele foi equiparado ao cônjuge, possuindo os mesmos direitos. Então, o que aconteceu? Ela não tinha uma união estável formalizada. Ela tinha feito com o Gugu um contrato de geração de filhos. Então, ela é mãe dos filhos dele. Então, existe um documento, ela fez isso nos Estados Unidos. Isso não
não tem uma validade, não existe esse tipo de contrato aqui na lei, né, na legislação brasileira, mas muitos doutrinadores reconhecem esse contrato de geração de filhos, que a gente chama de contrato de parentalidade. Eles fizeram um contrato em que, o que acontece? O Gugu e ela e a Rose Miriam seriam apenas pais, eles teriam apenas uma relação de parentalidade e não uma relação de conjugalidade. E aí esse contrato de parentalidade seria para afastar uma possível união estável. Então, tinha isso, mas mesmo assim, ela entendia que ela era companheira dele. Inclusive, eu achava que ela era companheira dele. As mídias noticiavam, eles já foram capa de jornal, enfim, revista Caras, várias vezes, Gugu e sua esposa, Gugu e sua família. Porque para você poder ser companheiro, para haver uma união estável, você precisa cumprir os requisitos da lei. Você não precisa ter uma união estável formalizada. A sua relação, uma das principais polêmicas no direito de família é em relação à união estável. Então, se você tem uma união estável, você cumpre os requisitos da lei. Quais são os requisitos? É uma relação afetiva, então tem que ter afeto entre duas pessoas, pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Seria um objetivo imediato. Se a gente for analisar o caso do Gugu, ela parecia, então tinha uma publicidade, aparentemente teria uma publicidade, eles tinham filhos em comum, eles já estavam juntos há bastante tempo, isso era o que a mídia noticiava. Mas a família dele, na verdade a irmã dele, a família dele não considerava que ela era companheira dele, considerava que ela era mãe dos filhos, mas que ela não era companheira dele, que cada um tinha sua vida privada, que eles tinham uma grande relação de amizade. E aí o que ela fez, a Rose Miriam? Ela ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, tá? Então depois que a pessoa falece, esse é um tipo de ação, essa é a ação específica para você ter lá na frente o reconhecimento da união estável. Então, muitas uniões estáveis que elas não estão formalizadas, acaba que uma das partes morre e aí para outra parte ser herdeira ou ter direito à pensão por morte, por exemplo, tem que comprovar, tem que formalizar essa união estável. E aí, um instrumento jurídico para isso é essa ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Então, ela acabou entrando, ajuizando essa ação, e essa ação acabou prejudicando o inventário. Por quê? Porque enquanto está se discutindo um reconhecimento de união estável, se ela fosse considerada companheira do Gugu, ela seria herdeira dele. Então, ela não poderia ser excluída da herança através do testamento. Então, esse que era o pleito dela. E a herança do Gugu, o valor de mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ou seja, uma herança bilionária. E durante 5 anos, esse conflito, ele perdurou. Então, o que aconteceu? A Rose Miriam, ela acabou rompendo, ela acabou brigando com o filho. Na verdade, o filho mais velho, que era o que mais queria, que estava do lado da tia dele. Ele acabou brigando com a família do Gugu. Enfim, e foi uma briga completamente exposta. Nesse meio tempo, um outro rapaz chamado Tiago, ele procurou também o reconhecimento da união estável com o Gugu. Ele perdeu em primeira instância, agora ele está em segunda instância, tentando provar essa união estável. Eu acho muito difícil ele conseguir esse reconhecimento. Enfim, teve agora um filho também, um suposto filho, que queria o reconhecimento também de paternidade, um senhor mais velho. E aí hoje parece que essa semana a mídia noticiou que o exame de DNA deu negativo, ou seja, que ele não é herdeiro do Gugu. Enfim, foi uma briga com rompimentos familiares. Chegou a ser matéria de Fantástico. Eles foram expostos. O Gugu, que tinha uma vida super discreta quando ele era vivo, quando ele falece, ele acaba tendo a vida dele completamente exposta. Então, foi muito triste. Eu escrevi até o artigo e no final eu até coloquei, tinha até uma frase que eu tinha colocado para ele poder
que eu esperava que ele descansasse em paz, né? Que o judiciário resolvesse a situação dele da forma menos dolorosa possível, tá? E precisou de um litígio, precisou dessa briga, dessa batalha judicial para os familiares, para Rose Miriam, para os filhos, para a própria irmã, verem que foi a pior coisa que aconteceu, na verdade. Foi muito desgastante. Na verdade, o que eu vejo é que tem muitos casos das pessoas que acabam precisando, infelizmente, passar pelo litígio para só depois de sentir, de entender o que é o litígio, se chegar num acordo. Tem muitos casos de litígio que depois, aliás, a maioria que são resolvidos através do acordo. E eu, ao longo da minha advocacia, eu sou advogada há 18 anos, eu desenvolvi uma metodologia chamada Fórmula do Acordo, em que eu só trabalho com acordos familiares e, enfim, familiares envolvendo questões familiares, e eu desenvolvi essa metodologia para poder facilitar na realização de acordos, na análise dos casos. Então, ela pode ser aplicada tanto preventivamente, antes, durante, até para se chegar num acordo, quanto depois do litígio estar instaurado para se conseguir realizar o acordo. E o caso do Gugu foi um caso em que ele foi resolvido, houve a realização do acordo. Fantástico noticiou no domingo passado, então a irmã foi entrevistada, os filhos foram entrevistados, a Rose Miriam foi entrevistada, e eu queria aqui mostrar como foi feito o acordo e como aplicar a metodologia nesse caso, porque fica muito mais fácil quando você consegue identificar quais são os elementos do conflito. E a fórmula do acordo permite que você identifique. Então, se você é advogado, isso vai te ajudar muito para você poder ajudar os seus clientes na resolução dos casos deles. Se você não for advogado e estiver passando por um conflito, se você entender como funciona essa metodologia, você também vai poder aplicar e conseguir fazer acordos nos seus casos, obviamente os casos que não dependam de um advogado, porque se depender de um advogado, você depois vai também entender o tipo de advogado contratar e você vai poder ajudar o seu advogado a realizar o acordo no seu caso. Então, como que eu aplicaria a fórmula do acordo no caso do Gugu, tá? Então, vamos lá, vamos identificar aqui os 3 elementos do conflito. Tô vendo aqui uma aluna minha. Quem sabe aqui quais são os elementos do conflito? Quais são os 3 elementos do conflito? À luz da fórmula do acordo, que tem como origem um dos institutos, que é a teoria dos jogos. Quem aqui já ouviu falar na teoria dos jogos? Então vamos lá, vou explicar aqui quais são os elementos. Vamos lá. Os 3 elementos. A gente tem, primeiro, os jogadores. Então, em todo um conflito, você precisa identificar quem são... a Gabriele já falou aqui, são os jogadores, as recompensas e as regras. Então, gravem esses 3 elementos. Vamos aplicar esses 3 elementos aqui no caso do Gugu. Quem são os jogadores? Então, os jogadores são as partes que estão participando do conflito, que estão diante do conflito. E a gente tem os jogadores diretos e os jogadores indiretos, que são aquelas pessoas que estão influenciando as pessoas, as partes, na tomada de decisão. Então vamos lá, quem são os jogadores aqui no caso do Gugu? A gente tem a Rose Miriam, que ela queria ser reconhecida como companheira dele, ela queria também participar da divisão do patrimônio dele. Temos a Rose Miriam e o jogador indireto dela, o advogado dela, talvez a psicóloga dela, as pessoas que seriam o quê? A rede de apoio dela. Então, e as pessoas também que às vezes podem ter dito para ela: Rose, você tem direito, você precisa também lutar pelos seus direitos. Você era companheira dele, então, que deram força para ela poder ajuizar a ação de reconhecimento de união estável. Então, temos a Rose. Temos o filho mais velho, que é o João Augusto, que ele também é herdeiro do Gugu e filho dela, e acabou brigando com a mãe. As gêmeas, as filhas gêmeas também, elas menores de idade, mas elas também são as beneficiárias também do testamento do Gugu, também são herdeiras do Gugu. A gente tem os sobrinhos, ele também dividiu a herança para 5 sobrinhos dele, 25% da herança foi para esses sobrinhos, e
Para mim, também uma das principais jogadoras é a Aparecida, que é a irmã do Gugu. Que a irmã do Gugu ela foi nomeada como inventariante. Então, ela também respondia pela família. E quais eram as posições, né? A Rose Miriam, ela queria ser considerada herdeira, então ela queria receber metade dos bens comuns, então metade de todos os bens que o Gugu adquiriu durante o relacionamento com ela queria ter direito a essa metade, tá? Então era isso que a Rose Miriam queria ser reconhecida como companheira. E a Aparecida não, a Aparecida ela não queria, ela entendia que a Rose Miriam ela não tinha direito, tá? Então essa era a posição dela e o filho, o João Augusto, ele acabou ficando do lado da tia. E as duas filhas acabaram, acho que, ficando do lado da mãe, porque menores de idade. Então, assim, ficou uma família super dividida, assim, muito triste essa briga familiar entre uma mãe e os filhos, enfim. Isso é tudo que nós advogados precisamos, assim, evitar ao máximo quando a gente vai estar junto com os nossos clientes, principalmente quando os nossos clientes vão fazer um planejamento sucessório, para não acontecer igual aconteceu com o caso do Gugu. Então, já falei aqui dos jogadores. Agora, o segundo elemento. Qual que é o segundo elemento? São as recompensas. O que são as recompensas? Recompensas são as necessidades, são os interesses das partes. Então, você tem uma posição. Por exemplo, a Rose Miriam, ela quer ser considerada herdeira do Gugu. Então, ela quer 50% do patrimônio dele. Vamos colocar isso. Mas, na verdade, qual que é a necessidade que está por trás dessa posição? Qual que é a recompensa que ela quer? O que realmente ela quer? Então, no caso, o que é a Rose Miriam? Se vocês tiverem também, quiserem participar, quiserem escrever também aqui, eu adoro participação de vocês, tá? A Gabriela aqui já começou a participar. Então, vamos lá. Quais são as recompensas, então, da Rose Miriam? Quem aqui gostaria de escrever? Então, vamos lá. Vou começar a falar aqui, se vocês também tiverem ideias, também vão colocando. Eu quero a participação de vocês. Então, recompensa. Primeiro, ela queria ser reconhecida. É a necessidade de ser reconhecida, tanto como companheira dele, a pessoa que ficou com ele. Então, esse reconhecimento pelo fato dela ter talvez se dedicado para ele. O reconhecimento também como mãe dos filhos, como se ela fosse também merecedora de uma parte da herança dele. Então, talvez, eu estou falando do meu ponto de vista, essa seria uma recompensa. E a outra recompensa dela seria a segurança financeira. Ela queria ter uma segurança financeira. Exatamente, a Gabriela falou, necessidade de se manter financeiramente, manter o mesmo padrão de vida. Então, o que ela queria era continuar mantendo o mesmo padrão de vida que ela tinha enquanto ela estava com o Gugu, tá? Então, essas são as principais recompensas da Rose Miriam. No caso das filhas, as filhas, aparentemente, pelo que eu li, posso estar enganada, mas pelo que a mídia noticiou, as filhas queriam que a mãe fosse reconhecida como herdeira. Eu acho que elas acabaram ficando do lado da mãe. Até eu acho que elas tinham os mesmos advogados. Agora, já o João Augusto, filho, o que ele queria? Ele queria respeitar a vontade do pai. Ou seja, ele queria que o testamento fosse cumprido exatamente como o pai quis. E ele também quer, obviamente, a segurança financeira dele, tá? Em relação à manutenção financeira da mãe, talvez sim, mas não da forma de herança, né? Não para ela poder ser considerada herdeira, e aí depois eu vou falar como foi feito o acordo. Mas essas são as principais recompensas do João. As recompensas do João seriam essas duas que eu falei. Agora, as recompensas da Aparecida, da irmã do Gugu. Quais seriam as recompensas da irmã do Gugu? Seria justamente também a vontade, é fazer valer a vontade do Gugu. Então, ela queria que a vontade do Gugu prevalecesse, tá? E cumprir o testamento, exatamente. O Dan falou aqui, cumprir o testamento. Então, é justamente prevalecer a vontade do irmão dela. Aqui a Tônia está falando, ao meu ver, a Rose, como mãe, viveu um casamento mesmo não legalizado, ao meu ver, ela tem direitos comuns. Sim, Tônia, muitas pessoas acham
que ela seria companheira e ela estava lutando para ter esse reconhecimento. Parece que ela conseguiu esse reconhecimento em primeira instância, mas eu acho que em segunda instância ela não conseguiu. E aí o caso depois ia para os tribunais superiores. Então, ainda não estava decidida judicialmente se ela era ou não era companheira dele. E aí é uma questão muito subjetiva, uma questão de provas, tem que ver como que os juízes e os desembargadores eles vão decidir em relação ao caso dela, como que então, foram ouvidas testemunhas, foram apresentados documentos, então tudo isso é que vai justamente, exatamente, Tônia, mas é importante também você mostrar o seu ponto de vista. Mas o que aconteceu? A gente está aqui falando da questão das recompensas, tá? Então, falei aqui das recompensas dos principais jogadores. Agora vamos aqui para as regras dos... e tem outra coisa. Os advogados, eles são jogadores indiretos. Por quê? Porque o advogado, ele influencia os clientes, ele auxilia os clientes na tomada de decisão. Não é que eles tomam as decisões pelos clientes, mas eles aconselham, e principalmente os clientes que estão em estado de vulnerabilidade, que estão mais frágeis emocionalmente, o papel do advogado acaba sendo muito importante, muito importante. Então, dependendo do perfil do advogado, o advogado ele pode ter um perfil mais beligerante, mais bélico, ou ele pode ter um perfil mais conciliador. Quando o advogado ele tem um perfil mais conciliador, fica mais fácil de fazer acordo. E ainda mais quando o advogado ele entende, ele estuda as técnicas de mediação, ele sabe como fazer acordo, porque para fazer acordo você precisa aprender as técnicas. Eu ensino isso no meu curso Fórmula do Acordo, justamente como fazer a negociação para poder se construir um acordo. Então, quanto mais advogados tiverem essa habilidade, mais acordos vão sair. Então é muito importante. Então os advogados, eu não conheço os advogados deles, mas eles acabaram agora conseguindo fazer acordo. Então muito, com certeza, se deu a ajuda dos advogados. Assim, parabéns para os advogados que conseguiram, os advogados do caso que conseguiram fazer com que os clientes deles chegassem num acordo. E depois o terceiro elemento do conflito são as regras do jogo. Então, o que acontece? Quando você está diante de um conflito, você tem que entender quais são as regras, como que a lei funciona, como que a lei é aplicada no caso, como que a lei, como que a jurisprudência, como que os tribunais estão decidindo casos semelhantes. Porque é importante, não adianta nada você querer alguma coisa se o seu direito não é bom, se você não pode, você só pode conseguir, você só vai conseguir aquilo que é possível. Por isso que é importante ter um conhecimento da lei para casos que precisam serem formalizados. Então, por exemplo, no caso da Rose Miriam, no caso do Gugu, que a gente está lidando com inventário, que a gente está lidando com herança, precisa sim entender como que funciona a nossa legislação brasileira. Então, hoje em dia, como que funciona a legislação? Então, se a Rose... Então, eu gosto de dividir as regras em 3 tipos de regras. As regras públicas, regras privadas e regras morais, tá? Então, quais são as regras públicas? É como a lei e a jurisprudência entendem casos semelhantes. Então, no caso do Gugu, né, qual que seria a lei aplicável? Temos a Constituição e temos o nosso Código Civil. E o Código Civil é muito claro ao dizer... Na verdade, o Código Civil, que é o artigo 1790, ele foi declarado inconstitucional porque ele entendia que o companheiro ele não era herdeiro necessário, tá? E hoje em dia o STF já entendeu que ele é equiparado ao cônjuge e que cônjuge e companheiros eles têm os mesmos direitos, eles não podem ser excluídos da herança através de testamento. Então, no caso da Rose Miriam, se ela for considerada companheira, ela seria herdeira necessária, então ela teria que participar, ela teria que dividir a herança com os filhos. Então, esse testamento ele deveria ser reduzido, a gente chama de reduzido, não anulado, reduzido. Então, em relação aos bens comuns do Gugu, se ela fosse considerada companheira, ela seria meeira, então ela receberia 50% do patrimônio comum
Então, tudo que o Gugu adquiriu enquanto ele estava com a Rose Miriam, por exemplo, um apartamento que ele adquiriu durante a união, esse apartamento, metade seria dela e a outra metade seria dividida lá entre os herdeiros. Então, isso se ela fosse considerada companheira, tá? Mas no caso, ela ainda não estava decidido isso. Então, a gente não sabe como que depois, como que o caso dela seria finalizado. Então, temos isso, temos a existência de um testamento. Então, se existe esse testamento, se ele tiver de acordo com as regras legais, se ele tiver todo, enfim, todo certinho, o que vai acontecer? Esse testamento ele também vai ter que ser observado, tá? Que é a vontade do falecido. Que mais? Então, em relação às regras públicas, são essas. Agora, em relação às regras privadas, é o que está escrito no testamento. Por quê? Porque o Gugu, ele escolheu quem seriam os herdeiros dele, ele manteve os filhos, ele quis contemplar os sobrinhos, ele quis que a mãe dele também recebesse uma mesada até o final da vida dela. Então, também tem que ser observado o testamento à vontade do Gugu. E temos também as regras morais, as questões morais. Quais seriam as regras morais nesse caso? Seria justamente a vontade do Gugu, que eu acho que é importante respeitar a vontade do titular do patrimônio, afinal de contas foi o Gugu que angariou todo esse patrimônio dele, ele que conquistou o patrimônio dele. Inclusive, até hoje a mídia noticiou que a filha dele vai fazer um documentário sobre a vida dele, sobre a infância dele, sobre como ele cresceu na carreira. A questão do respeito aos pais, eu acho que essa briga do filho com a mãe é muito triste. O filho ter esse rompimento, então eu acho que é importante também se observar a questão do respeito aos pais, não deixar a mãe desamparada, e essa questão do amparo à mãe. Eu acho que em nenhum momento essa mãe pode ser deixada desamparada. Você tem também o princípio da solidariedade familiar. Seu pai, você pode estar brigada com seu pai, com a sua mãe ou com seu filho, mas você tem o dever de amparar. Mas aí a questão de manter o padrão social da mãe, eu entendo que se você tem condições de manter um padrão social da sua mãe, que é o caso, por exemplo, do filho, é um patrimônio de 1 bilhão e 400 milhões. Moralmente, eu acho que a mãe teria direito a alguma parte, no meu ponto de vista, tá? Mas aí o que aconteceu? Então, analisando esse caso, é muito importante, sempre quando vocês estiverem diante de um conflito, observar esses 3 elementos e colocar num papel, porque isso facilita muito na hora que você vai criar a melhor estratégia. Você consegue ser muito criativo na hora de você discutir opções de acordo, ou mesmo se precisar ir para o litígio, você também vai saber até onde você pode ir. Eu falo muito no meu curso sobre o litígio estratégico, você pode até também fazer um litígio estratégico quando você tem o conhecimento desses 3 elementos, mas o ideal é conhecer esses 3 elementos, dissecar o conflito e conseguir aplicar isso para poder realizar acordos. E aí, a boa notícia é que esse caso do Gugu, a família conseguiu chegar num acordo. E esse acordo, ele observou as necessidades dos jogadores. Olha que interessante. Como que foi? Alguém sabe como que foi feito esse acordo? Então, o que aconteceu? Os filhos, a Rose, a ex-suposta companheira, ela acabou desistindo, então, de lutar pelo reconhecimento de companheira, né? Pelo reconhecimento dela ser companheira. Então, ela acabou abrindo mão da ação, ela acabou desistindo dessa ação. Com isso, ela não é mais companheira dele, ou seja, ela não é mais herdeira do Gugu. E aí, com isso, o testamento do Gugu, ele acabou sendo cumprido. E a Aparecida Liberato, que é a irmã do Gugu, que é a inventariante do caso, judicialmente ela conseguiu, o juiz arbitrou que ela teria direito a 5% do patrimônio como pagamento
do trabalho dela de ser inventariante, desse encargo dela de ser inventariante, e ela também acabou abrindo mão desse patrimônio. O que o Gugu ele fez? Ele deixou então para os filhos, e aí eu achei muito interessante uma entrevista do João, do filho do Gugu no Fantástico, que ele disse que essa era a vontade do pai, que sempre os filhos teriam que ajudar os pais. O Gugu sempre ajudou a mãe dele. Então, quando ele fez o testamento, ele deixou os filhos com dinheiro para os filhos poderem amparar a Rose e Miriam, amparar a mãe, e ele deixou também parte do patrimônio dele para os sobrinhos também ampararem a irmã do Gugu. Então, essa que foi a justificativa, mas o Gugu, se ele tivesse, na época, talvez, sido melhor, não vou dizer melhor assessorado, porque, enfim, com certeza ele teve um excelente assessoramento, mas ele poderia, no testamento dele, escrever que é dever dos filhos, que na visão dele seria dever dos filhos sustentar os pais, amparar os pais, e por conta disso ele estava deixando o dinheiro para os sobrinhos e não para a irmã, porque a ordem natural é o quê? É o pai falecer antes do filho. E, infelizmente, no caso do Gugu, ele acabou até falecendo antes da mãe. Então, essa foi a justificativa. Mas o que aconteceu no acordo? Então, a Rose Miriam, ela acabou desistindo de ser reconhecida como companheira. A Aparecida Marinho, então, Aparecida Liberato, ela acabou, ela acabou abrindo mão dos 5% que ela teria direito como inventariante. E o que os filhos fizeram? Os filhos, eles acabaram criando um fundo, e esse fundo, um valor mensal correspondente, não sei quanto que foi, mas do rendimento desse fundo, do valor que está depositado nesse fundo, vai diretamente para ela, para Rose Miriam poder ter uma vida com um excelente padrão financeiro, para ela poder ter essa segurança financeira. Então, foi um acordo em que todas as necessidades, aliás, as principais necessidades, elas foram observadas, elas foram contempladas. Então, quais foram, então? A da Rose Miriam, a segurança financeira. Lembra que quando a gente viu as recompensas, ela tinha duas, que seria reconhecimento, o reconhecimento dela como companheira, e a segurança financeira. O reconhecimento dela como companheira ela não teve, mas a segurança financeira, que era mais importante, a segurança financeira para ela do que o reconhecimento. E aí, lá na fórmula do acordo no curso, eu explico essa questão da ordem, da hierarquia das necessidades. É muito interessante. Então, é isso. Então, no caso, a segurança financeira está acima do reconhecimento dela como companheira. E acabou que ela acabou ficando satisfeita em relação a isso. Tanto que ela deu uma entrevista no Fantástico dizendo que ela ia receber uma quantia muito alta e que essa quantia iria garantir para o resto da vida o padrão financeiro dela. Tá? O padrão social e financeiro dela. Então, a Rose Miriam teve a necessidade dela contemplada. Os filhos, o João Augusto, as filhas ficaram felizes que não teve mais essa briga familiar, porque as filhas não queriam. É muito ruim você ter uma mãe brigada com seu outro irmão, enfim. Então, a questão da união familiar, a família é um grande valor. O João Augusto, ele queria porque queria fazer valer a vontade do pai dele. Ele queria obedecer à vontade do pai dele. E ele acabou, a necessidade dele de valorizar, de reconhecer o pai, ela prevaleceu também. Mas, por outro lado, ele entendeu que a necessidade da mãe, mas, por outro lado, ele entendeu que ele tinha que amparar a mãe também. Então, eles acabaram fazendo um acordo de uma forma super criativa, com soluções criativas. E aí, junto com os advogados, eles viram o melhor instrumento jurídico para poder formalizar todo esse acordo, para poder fazer valer esse acordo. E a Aparecida, ela também acabou abrindo mão desse valor que ela teria direito, e ela ficou feliz que, na verdade, a vontade do irmão dela prevaleceu. Então, o testamento acabou prevalecendo. Então, olha todas as necessidades que foram observadas. Olha como foi importante identificar as recompensas de cada um para justamente poder se chegar num acordo.
Então, essa metodologia é uma metodologia que super funciona em qualquer caso, porque você consegue ter uma visão sistêmica do conflito. E qual que é a lição do caso do Gugu? Gabriele está falando, muito legal, o acordo é sempre a melhor escolha. Com certeza, porque o que acontece? Quando você está num litígio, numa ação, na verdade não é uma ação judicial, foram várias ações judiciais que essa família acabou enfrentando. Foi uma ação de reconhecimento de união estável, teve a abertura do testamento, teve um inventário também que correu, enfim, fora outras, não sei se teve talvez uma ação, não sei se tinha uma ação de prestação de contas para a irmã do Gugu como inventariante. De uma ação você pode ter várias outras ações, a gente chama que uma ação pode gerar várias ações filhotes, fora todos os recursos. Então é todo esse desgaste, a custas com honorários de advogados, porque o advogado cobra por ação e pela complexidade do caso, e tem que cobrar mesmo, porque dá muito trabalho você trabalhar com litígio, porque tem prazos, tem perícias, tem também o cliente, principalmente em questões familiares, o cliente ele tá mais vulnerável, tem as questões emocionais, então também demanda bastante do advogado, tem as custas judiciais, que não são baratas, para cada recurso que você... Então você tem uma decisão que não é favorável para você, aí você vai ter que recorrer, então quando recorre, então tem todas as custas também para o recurso, enfim... É muito caro você viver um litígio, e para o próprio advogado também, você trabalhar com litígio também é muito desgastante. O cenário ideal é fazer acordo, mas é fazer acordo com metodologia. É você ter as técnicas para você poder conseguir chegar num acordo que deixe o seu cliente satisfeito. Porque muitas pessoas falam, eu já ouvi muitas pessoas falando que quando o advogado propõe acordo é porque ele quer jogar a toalha, porque ele quer desistir. Não, não é isso. Um acordo bem feito, ele é feito com estratégia, ele é feito com metodologia. E para o cliente é a melhor coisa. Na verdade, o cliente precisa entender que o acordo só vai gerar prejuízo, que o acordo vai ser benéfico para ele em todos os sentidos, tanto para o cliente, tanto para o advogado também. Porque conseguir resolver um caso, você vai ter mais tempo, se você é advogado, quem é advogado aqui? Então, se você é advogado, você vai ter mais tempo para você poder trabalhar em outros casos. Você também vai ter menos desgaste, você não vai ficar naquele desespero de depender de um juiz para poder decidir. Às vezes você acha que o que você escreveu, que o direito do seu cliente é maravilhoso, vai para um juiz entende de uma forma completamente diferente. É isso que acontece na maioria dos casos, não tem como saber. E o acordo, ele dá mais controle para todo mundo e permite que as partes, elas sejam as protagonistas da resolução do caso. Então, essa que é a lição. E outra coisa, o planejamento sucessório, ele precisa ser muito bem feito, muito bem feito. Então, por exemplo, no caso do Gugu, que ele fez esse testamento com objetivo. Quando a pessoa faz o planejamento sucessório, além de querer... além de você... Normalmente, né, o cliente, quando ele quer fazer um planejamento sucessório, ele quer que os filhos dele paguem menos impostos, quer evitar brigas lá na frente. Mas olha o planejamento sucessório do Gugu, olha a briga que deu, olha a briga que aconteceu, que gerou por conta do testamento que ele fez. Será que lá atrás, se ele não tivesse conversado de repente com a Rose Miriam, ou tivesse feito, de repente, reunido os filhos, mas os filhos eram muito novos, mas de repente se reunido com ela, explicado a situação, será que ela também se surpreender? Será que ela geraria essa surpresa? Será que ela ficaria surpresa depois que ele falecesse? Também é ruim isso. Então é muito importante, na hora de se fazer um planejamento sucessório, observar, e dá para aplicar a fórmula do acordo, dá para aplicar tanto antes, de uma forma preventiva, então tanto antes, durante e depois do conflito já estar instaurado.
Então, planejamento sucessório, eu faço muito aqui, eu utilizo muito essa metodologia de entender quais são os herdeiros do cliente, o que realmente, quais são as recompensas, o que cada um está querendo. É tão bom se reunir com cada um dos herdeiros. Aí muitas pessoas falam, mas Débora, o dinheiro é do cliente, ele que é o titular do patrimônio, então ele que manda no dinheiro, ele dá para quem ele quiser, ele divide como ele quiser. Sim, isso é verdade, obviamente tem que respeitar a legítima, mas isso é verdade. Mas se ele quer que os filhos, que os herdeiros, né, filhos, esposa, segunda esposa, enfim, não briguem, se ele justamente também considera a família como um ativo, como patrimônio dele, é importante também levar isso em consideração e pensar, sim, justamente qual vai ser o impacto que o planejamento sucessório dele vai causar em cada um dos familiares, em cada um dos seus entes queridos. E aí, para isso, ele vai precisar da ajuda de um advogado que tem esse perfil conciliador. E aí, quando o advogado ele entende, ele tem essa metodologia, fica muito mais fácil. A metodologia da fórmula do acordo fica muito mais fácil para ele poder fazer com que o cliente consiga visualizar de uma forma a evitar lá na frente uma briga entre os herdeiros. Ah, Débora, mas com isso os herdeiros não vão brigar, isso é garantia. Não tem como a gente garantir nada, mas isso certamente vai reduzir as chances de um litígio lá na frente entre os herdeiros, porque tudo que é conversado, tudo que é combinado, o combinado não sai caro. E os acordos morais, eles valem muito mais do que acordos. Por exemplo, o caso do Gugu, ele fez um testamento em uma validade jurídica, mas talvez se ele tivesse conversado lá atrás com a Rose Miriam, se eles tivessem tido essa conversa com uma pessoa com perfil conciliador, com mediador ou com advogado perfil mediador, ou com alguém, com algum terceiro que fosse mais mediador, provavelmente não haveria toda essa briga que está acontecendo hoje em dia. Então eu quero aqui trazer essa reflexão para vocês, tá? E sempre prevenir é melhor do que remediar. E sempre o acordo é a melhor solução. É muito mais barato financeiramente e emocionalmente, tá bom? Quero saber aqui se vocês têm mais alguma dúvida em relação a esse caso. Perguntas, sessão de perguntas. Enfim, então tô vendo aqui a Gabriele falando, muito legal, o acordo é sempre a melhor escolha. E eu gosto, pessoal, de trazer sempre exemplos de casos que aconteceram. Eu não falo de casos de clientes, porque posso até falar do tema, mas nunca expor cliente. Isso é o princípio do sigilo aqui no escritório, é tudo super sigiloso. Mas quando tem casos de famosos que são noticiados pela mídia, é maravilhoso, porque eu consigo ter esses casos e dar como exemplo para vocês. Então é muito importante, eu gosto. Semana passada eu falei sobre a série Amor Traiçoeiro, também sobre o acordo que os familiares fizeram. Eu fiz a live com a Rosane, com a minha mãe, foi uma live também bem interessante. Hoje eu tô falando sobre o Gugu. Enfim, cada vez, sempre quando tiverem casos interessantes, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou compartilhar com vocês. E se vocês também tiverem algum tema interessante, algum caso que vocês queiram que eu aborde e tenham a ver com o tema, me mandem mensagem. Eu quero sugestão de tema também, tá bom? Então, olha, quero a participação de todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E até semana que vem com mais outra live que eu vou fazer, que eu estou preparando bem interessante, tá bom? Boa noite a todos!